Existe uma crítica que acompanha Gohan há décadas. Ele desperdiçou seu potencial. Ele deveria ter continuado treinando. Ele deveria ter se tornado o novo Goku. E honestamente, eu entendo de onde essas ideias surgem. Afinal, estamos falando do personagem que derrotou o Cell, despertou o Super Saiyajin 2 e foi apresentado diversas vezes como alguém com um potencial que superava até mesmo o de seu pai. Tudo parecia indicar que estávamos diante do futuro protagonista de Dragon Ball. Mas e se o problema nunca tivesse sido o Gohan? E se durante todos esses anos nós simplesmente tivéssemos entendido o personagem da maneira errada? Porque quando olhamos para a trajetória de Gohan, percebemos algo muito curioso. Em mais de 40 anos de Dragon Ball, ele quase nunca lutou porque queria. Ele lutou porque precisava assumir uma responsabilidade que, na maioria das vezes, era grande demais para alguém da sua idade. Talvez o maior equívoco sobre Gohan seja julgá-lo pelos mesmos critérios de Goku e Vegeta. Porque no fim das contas, a história de Gohan nunca foi sobre se tornar o próximo Goku. Foi sobre uma criança que passou a vida inteira sendo obrigada a lutar e que, pela primeira vez, teve a oportunidade de escolher quem queria ser, pois lutar por necessidade é diferente de lutar por diversão. Existe uma diferença gigantesca entre lutar porque você gosta e lutar porque você precisa. E quando analisamos toda a trajetória de Gohan, percebemos um padrão que se repete desde sua primeira aparição. Gohan nunca procurou as batalhas. As batalhas é que sempre encontraram Gohan. Contra Raditz, seu poder oculto desperta para proteger seu pai. Seu primeiro grande momento em Dragon Ball não nasce da vontade de lutar, mas do medo de perder alguém que ama. Na batalha contra os Saiyajins, ele permanece no campo de batalha porque entende que, até Goku chegar, os guerreiros Z são a única coisa separando a Terra da destruição. Se eles falharem, inocentes morrerão. Em Namekusei, a situação não é diferente. Do início ao fim da saga Frieza, Gohan luta para trazer seus amigos de volta, proteger as pessoas ao seu redor e sobreviver contra o império mais cruel do universo. Nas sagas dos androides e de Cell, tanto na linha do tempo principal quanto no futuro de Trunks, Gohan novamente se torna a última esperança da Terra. Em ambas as realidades, se ele não lutar, tudo acaba. A saga Buu talvez seja um dos melhores exemplos de quem Gohan realmente é. O grande Saiyaman não existe porque ele ama combate. Ele existe porque Gohan possui um enorme senso de justiça e sente a necessidade de proteger inocentes. Tudo isso enquanto tenta viver a vida normal que sempre desejou, estudando em uma escola comum e se preparando para seu futuro. Quando Babidi surge, a situação se repete mais uma vez. Goku está morto. Vegeta também. Naquele momento, Gohan é o guerreiro mais poderoso da Terra. A espada Z e sua forma mística existem porque ele precisa se tornar forte o suficiente para derrotar Majin Buu e proteger o planeta. Chegando em Dragon Ball Super, vemos algo interessante. Pela primeira vez em muito tempo, Gohan consegue viver uma vida relativamente tranquila. Goku e Vegeta estão presentes para proteger a Terra, e ele finalmente pode dedicar seu tempo à família e aos estudos. E adivinhem o que acontece. Bills ameaça destruir a Terra. Gohan luta. Frieza retorna enquanto Goku e Vegeta estão fora do planeta. Gohan luta. O Universo 7 corre risco de ser apagado no Torneio do Poder. Gohan volta a treinar e luta. Moro ameaça a Terra. Gohan luta. Pan é sequestrada e Cell Max surge como uma ameaça capaz de destruir o planeta, enquanto Goku e Vegeta estão novamente ausentes. Gohan luta. 11 situações diferentes. 11 contextos completamente distintos. Mas uma mesma motivação, onde em todas elas existe algo que ele não pode perder. E em nenhuma delas, ele entra em combate porque encontrou um adversário mais forte, ou lutou pela emoção da batalha. Porque Gohan nunca foi um guerreiro por vocação. Ele sempre foi um guerreiro por necessidade.
E talvez seja justamente aqui que exista um enorme mal-entendido sobre o personagem, porque se todas as suas maiores demonstrações de poder nasceram da necessidade de proteger alguém, será que o potencial de Gohan foi realmente desperdiçado? Ou será que nós simplesmente entendemos esse potencial da maneira errada? Quando falamos sobre o potencial de Gohan, quase sempre ouvimos a mesma frase. Ele poderia ter superado Goku se treinasse e gostasse de lutar. Mas, e se estivermos olhando para o personagem pela perspectiva errada? E se o verdadeiro potencial de Gohan existir justamente porque ele não é como Goku, ao longo de toda a obra, os maiores saltos de poder de Gohan quase nunca acontecem, porque ele deseja superar seus limites ou encontrar adversários mais fortes. Eles acontecem quando alguém está em perigo, quando algo importante está prestes a ser perdido, quando ele sente a necessidade de proteger alguém. Seu poder sempre esteve profundamente ligado às suas emoções, à sua empatia e ao seu senso de responsabilidade. O melhor exemplo disso é o despertar do Super Saiyajin 2. Gohan não desperta essa transformação porque quer provar que é mais forte que Cell. Não desperta porque ama lutar. Não desperta porque encontrou um adversário digno. Ele desperta porque presencia a morte de Android 16. Naquele momento, Gohan percebe que, se continuar hesitando, todos ao seu redor irão morrer. Sua raiva explode, seu desejo de proteger explode, sua necessidade de agir explode. E junto com tudo isso nasce o Super Saiyajin 2. Talvez o maior erro ao analisar Gohan seja imaginar que seu potencial funciona da mesma forma que o de Goku e Vegeta. Para Goku, o poder é uma consequência da paixão pela luta. Para Vegeta, é uma consequência do orgulho e da necessidade de superar a si mesmo. Para Gohan, o poder quase sempre surge quando existe algo ou alguém que precisa ser protegido. E momentos como esse acabaram levando parte dos fãs a uma interpretação que acompanha o personagem até hoje. Desde o fim da saga Cell, muitos fãs passaram a enxergar Gohan como o sucessor natural de Goku. E, honestamente, eu não culpo ninguém por ter criado essa expectativa. O próprio mangá alimentou essa ideia. Goku morre. Gohan derrota Cell. A narrativa sugere que uma nova geração assumirá o protagonismo. Por alguns capítulos, parece que estamos testemunhando o início da era de Gohan. Mas existe uma enorme diferença entre ser o personagem mais forte e ser o personagem mais adequado para carregar Dragon Ball, porque Dragon Ball sempre foi movido por algo muito específico. A paixão de Goku pela aventura e pela luta. Goku se diverte lutando. Goku procura adversários fortes. Goku vê o combate como uma forma de crescimento e realização pessoal. E isso simplesmente não existe em Gohan. Nós vimos Gohan crescer sob uma perspectiva completamente diferente. Enquanto Goku viveu aventuras, disputou torneios e construiu sua personalidade em torno da alegria de lutar. Gohan passou a maior parte da infância enfrentando situações de vida ou morte. Enquanto o humor, aos poucos, dava lugar a histórias mais sérias e conflitos cada vez maiores, Gohan era constantemente colocado na posição de alguém que precisava assumir responsabilidades enormes para sua idade. Por isso, seus momentos de batalha sempre possuem um tom diferente. Ele não luta porque quer enfrentar alguém mais forte. Ele luta porque sente que não existe outra opção. Talvez o maior equívoco sobre Gohan tenha sido esperar que ele se tornasse outro Goku. Porque Gohan nunca foi escrito para ocupar esse papel. Ele não é um protagonista movido pela busca constante de novos desafios. Ele é um personagem movido pela responsabilidade de proteger aquilo que ama. Curiosamente, todas as vezes em que a história o empurrou para agir de maneira mais parecida com um Saiyajin tradicional, as coisas deram terrivelmente errado. Existe algo muito curioso na trajetória de Gohan. As duas maiores falhas de sua vida acontecem justamente quando ele abandona sua própria natureza e passa a agir como um Saiyajin tradicional.
A primeira acontece na batalha contra Cell. Após despertar o Super Saiyajin 2, Gohan finalmente se torna mais poderoso que seu inimigo. A luta estava praticamente decidida, mas, pela primeira vez, ele deixa de lutar apenas para proteger alguém. Ele se torna arrogante. Decide prolongar o combate. Quer fazer Cell sofrer pelo que aconteceu com seus amigos e pela morte de Android 16. E tudo dá errado. Cell consegue tempo suficiente para tentar se autodestruir, obrigando Goku a se sacrificar para salvar a Terra. A segunda situação acontece na saga Buu. Com sua forma mística, Gohan novamente se torna o guerreiro mais poderoso em campo. Mais uma vez, ele possui a vantagem absoluta sobre seu adversário. E, mais uma vez, ele prolonga a luta, subestima o inimigo, acredita que a vitória é inevitável. O resultado: Super Buu ganha o tempo que precisava para executar seu plano. Absorve Gotenks e Piccolo, vira completamente a situação e acaba absorvendo o próprio Gohan logo em seguida. As duas situações terminam praticamente da mesma maneira. Uma vitória garantida se transforma em desastre porque Gohan deixa de agir como Gohan. Quando ele luta para proteger os outros, costuma alcançar seus melhores momentos. Mas quando abandona sua própria natureza e tenta agir como o guerreiro orgulhoso e arrogante que parte dos fãs gostaria que ele fosse, ele falha. E talvez seja justamente por isso que a própria franquia, muitos anos depois, finalmente tenha entendido quem Gohan realmente é. Por muito tempo, parte do fandom enxergou Gohan como um personagem que havia abandonado seu potencial. Mas talvez Dragon Ball Super, Super Hero, tenha feito algo muito diferente. Talvez pela primeira vez em muitos anos, a franquia tenha entendido exatamente quem Gohan é. Alguém que luta pela necessidade de proteger aquilo que ama. Quando Pan é sequestrada, Gohan não volta a lutar porque sente falta de combates. Ele não entra em ação porque encontrou um novo desafio. Ele luta porque sua filha está em perigo. Porque alguém que ele ama precisa dele. E quando Cell Max desperta, a situação se repete mais uma vez. Goku e Vegeta estão fora da Terra. Piccolo sozinho não consegue vencer. Bilhões de vidas estão em risco. E novamente Gohan se encontra na mesma posição que ocupou inúmeras vezes ao longo de sua vida. A de última esperança. É justamente nesse momento que ele desperta sua forma Beast. E isso talvez seja o detalhe mais importante de toda a transformação. Gohan não a desperta para rivalizar com Goku. Não a desperta para provar que é o mais forte. Ele desperta esse poder porque, mais uma vez, existe algo que precisa ser protegido. No fim das contas, Super Hero não transformou Gohan em um novo personagem. Fez exatamente o contrário. Apenas lembrou algo que Dragon Ball já mostrava desde a primeira aparição dele. Gohan nunca foi um guerreiro que luta pelo prazer do combate. Ele sempre foi um protetor. Seu poder nunca surgiu da busca por batalhas. Seu poder sempre surgiu quando alguém precisava dele. Talvez o maior erro cometido com Gohan tenha sido julgá-lo pelos mesmos critérios de Goku e Vegeta. Porque Gohan nunca quis viver para lutar. Ele queria estudar e ter a vida normal que lhe foi tirada ainda na infância. Mas e sempre que o mundo esteve em perigo, ele esteve disposto a abrir mão dessa vida para proteger os outros. Desde Raditz até Cell Max, existe uma constante em toda a sua trajetória. Gohan só entra em batalha quando sente que não existe outra escolha. Por isso, talvez seu potencial nunca tenha sido desperdiçado. Talvez nós apenas tenhamos esperado que ele se tornasse alguém que nunca quis ser, porque a história de Gohan nunca foi sobre se tornar o próximo Goku. Foi sobre uma criança que passou a vida inteira sendo obrigada a lutar, e que, mesmo assim, nunca perdeu sua humanidade. E talvez seja justamente isso que faça de Gohan um dos personagens mais incompreendidos de todo Dragon Ball.